estamos aqui para mais uma dinâmica. Gente, fica comigo que essa dinâmica vai ser extraordinária. O que você vai precisar é de bexigas, tá? Papéis e caneta. Você vai distribuir uma bexiga para cada pessoa aí do seu grupo, ou quantas pessoas você quer que participe dessa dinâmica, e você vai pedir para a pessoa colocar aqui, ó, nesse papel, uma experiência da sua própria história que seria interessante ela compartilhar. Por exemplo, a sua conversão, um testemunho, algo engraçado, uma experiência com Deus, enfim, alguma coisa da história dela que ela poderia compartilhar com as pessoas, tá bom? Você vai pedir para ela escrever. Depois que ela escreveu, você pede para ela colocar dentro, tá, da bexiga, e você enche a bexiga. Eu já tenho pronto aqui, e aí você vai começar. Aí de repente chegou lá a minha oportunidade, você vai lá e fala assim: vamos lá, vamos ver agora o que tem dentro da bexiga aqui do Gonçalves, tá? Ou você pode espalhar, tá? Também não tem problema. E eu vou estourar aqui do meu amigo, vou ler e vou pedir para ele contar a história. Ou eu mesmo posso aqui, ó. No caso aqui, ó, vamos lá. Estourou, pá. E aqui tá aqui, ó, minha conversão. E aí você dá os minutos necessários para a pessoa contar a experiência da conversão dela. Se tiver muita gente, você dá 1, 2 minutos. Se tiver um pouco mais, você dá um pouco mais. Enfim, você vai administrar o tempo. Então aqui eu começo a contar a história da minha conversão para todo mundo que está ali. E eu vou falar: olha, eu me converti na minha adolescência, eu fui para a igreja com 6 anos, a minha avó me levou, mas na verdade eu tive um encontro com Deus na minha adolescência, depois eu tive um deslize na minha fé, depois na juventude eu voltei no acampamento de jovens e tal, e vou contar a minha história, porque as pessoas que estão ali talvez não saibam essa parte da minha história com Deus. Depois vai outra pessoa: pô, cadê? Não sei onde foi, acho que foi aqui, deixa eu pegar aqui, vamos lá, aqui a outra. Um milagre que aconteceu na minha vida. Então olha, eu vou contar um milagre, algo que Deus fez na minha vida, eu vou contar ali, e isso vai começar a edificar a fé das pessoas. Vamos lá, outro aqui. Onde foi parar? Aqui agora uma experiência com Deus, tal. Ou você também pode contar não só coisas relacionadas à sua fé, tal, pode ser alguma coisa também da sua própria história, como foi o seu primeiro emprego, como foi o início ali, como foi o seu relacionamento com seus pais, enfim, alguma experiência da sua própria vida, tá? No caso aqui, também coloquei essa opção, uma experiência com Deus. Aí eu vou contar o dia que eu estava na vigília, que Deus falou comigo, que eu fui batizado com o Espírito Santo, tal. Eu vou compartilhar. Isso tudo vai gerar o quê? Olha só, a base bíblica é extraordinária. Olha só, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, verso 32 assim, ó: Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Aqui é a história de Davi, Golias, Saul. Quando Davi vai para lutar contra o gigante, ele chega para Saul e fala exatamente isso que eu li aqui. E Saul, que era o rei, que era o líder, falou assim: olha, você não pode lutar porque você não passa de um rapazinho. Limitou o Davi. E o gigante, o Golias, ele já é soldado desde a sua juventude, ele é soldado a vida inteira. Saul disse: o que eu quero aplicar nessa dinâmica é o seguinte: olha só, Saul diminuiu a história do Davi, dizendo: olha, o máximo que você é um jovenzinho, um rapazinho, mas olha, a história do Golias, a história desse gigante, nossa, ele é soldado a vida inteira. Percebeu? Saul menosprezou a história do Davi, enalteceu a história do Golias. Muitas vezes nós fazemos isso, nós menosprezamos a história das pessoas e valorizamos demais a história dos nossos inimigos. Essa dinâmica vai ser importante porque você vai ouvir
parte da história das pessoas, da sua célula, do seu grupo de comunhão, enfim, do seu grupo de jovens, do grupo que está aplicando. Você vai conhecer histórias que talvez as pessoas não conheciam, e você vai começar a admirar aquela história. Vai ser edificante, vai ser engraçado, vai aproximar, porque quando você sabe da história da outra pessoa, aquilo te motiva, aquilo traz identificação, porque talvez a pessoa passou por algo que você está passando, e isso pode trazer comunhão, pode trazer intimidade, e vai ser muito importante. Agora, olha o que aconteceu com Davi. Davi recebe isso, o seu líder menospreza a sua história, enaltece o gigante, mas Davi, na sequência, no versículo 34, diz assim: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão, um urso carrega a tal ovelha, ele começa a contar a história dele. Depois que Davi começa a contar a história dele, Saul muda de ideia e fala assim: então que o Senhor vai e te abençoe nessa jornada, e ele vai e mata o gigante. Ou seja, Davi, quando ouve do seu líder, sabe, um bloqueio ali, tentando menosprezar ele, enaltecer o gigante, ele não fica intimidado, ele vai contar a sua própria história, porque Davi tinha uma história com Deus. Ele fala: não, olha, quando vem o urso, o leão, olha, eu vou para cima dele, tomo a ovelha, e quando ele me ataca, eu vou ataco ele também. Conta a história dele. Eu quero dizer para você nessa dinâmica: valorize a sua história com Deus. Você está construindo uma história extraordinária com Deus. Mesmo que as pessoas tentem contar uma historinha sobre os Golias da vida, valorize a sua história. E eu espero que essa dinâmica fale muito com vocês, porque todo mundo aí do seu grupo tem uma história edificante, porque cada um está escrevendo a sua história com Deus, e Deus tem feito milagres na vida de todo mundo. Por isso, não menospreze a história, a experiência de vida de ninguém. Nós podemos aprender com todas as histórias. Eu espero que essa dinâmica tenha feito sentido para você. Pare de aumentar aí a história do gigante, da doença, a história dessa dificuldade, da crise. Não, nós temos um Deus que escreve uma história muito melhor e muito maior, e de vitória. Sabe por quê? Quem topa com Cristo é top! Valeu!